palavras de gratidão. Obrigado por esse tempo, te agradecemos pelos irmãos. Rendemos o senhorio desta reunião a ti. Seja exaltado o nome de Cristo, que se contemple sua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Reivindicamos a cura que há no nome de Jesus. Libertação de opressões e salvação para o que nele crê. Seja derramado sobre nós a fé, a paz e o amor, que se enche o nosso interior com hinos de louvor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o teu reino e todos vejam a sua glória. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
amar mais, Senhor. Quero te 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 amar mais, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Deus abençoe. Oi? Amém. Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Paz, irmãos, hoje eu vim trazer, não uma palavra como é pregado normalmente, tá? Eu vim trazer mais um testemunho, tá? É uma história, algumas histórias, tá? Para mostrar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que está hoje aqui na terra. Não mudou absolutamente nada. Então, para vocês entenderem, eu vou contar uma história um pouquinho mais longa e depois umas historinhas mais curtas. Mas para a gente entender uma história, mesmo a história da Bíblia, a gente tem que entender em que contexto ela aconteceu, aquela história. Não adianta tentar ler a Bíblia hoje e não saber como era o contexto da época. Então, essa história que eu vou contar é o seguinte. Ela aconteceu em 1959, acho que muitos de vocês não eram nascidos na época, tá? Numa ilhota lá no Atlântico Norte, do lado da costa da África, Casablanca, Marrocos, tá? Numa época que não tinha hospitais, não tinha o Albert Einstein, não tinha o Sírio-Libanês, não tinha esses hospitais de luxo que tem hoje, com todos os recursos. Uma cidade pobre, humilde e pequena. Então, isso aconteceu lá. Então, vamos lá. Alguns irmãos aqui já conhecem essa história, tá? Que eu já contei, mas a maioria não conhece. O que aconteceu? Lá em 1959, duas senhoras tiveram nenê basicamente na mesma época, tá? Uma teve um nenê, 3 dias depois nasceu o nenê da outra. Uma era cunhada da outra, tá? E foi se desenrolando. Só que a segunda, quando nasceu o nenê da segunda, o segundo nenê, essa criança nasceu com um problema de saúde. Qual era o problema de saúde dessa criança? Ela não conseguia engolir sequer uma colherinha de chá de água. Nada passava pela boca dela. Absolutamente nada. Ela nasceu com o esôfago bloqueado. Hoje em dia, nessa época não se conhecia que doença era essa. Hoje em dia, essa doença é chamada hipertrofia do pilório, tá? Então, mesmo que ela tentasse tomar uma colherinha de chá que a mãe tentasse dar na boca da criança, a criança vomitava, regurgitava e não fazia nada. E como que essa criança, o que aconteceu com ela? Desde que ela nasceu até os 21 dias de vida, essa criança foi definhando, quase até chegar ao ponto de morte. Aí, os médicos da época falaram, essa criança vai morrer. Queremos uma autorização dos pais e dos familiares para fazer uma experiência com essa criança. Nós vamos fazer uma cirurgia experimental. O pai da criança não sabia o que fazer, porque quando a criança nasceu, a mãe da criança teve um agravante muito, ela teve problemas do parto, e ela ficou 3 meses internada. E lá, nessa cidade, lá no Atlântico Norte, nessa ilha, não existiam hospitais, existiam clínicas. Você era operado em clínica e era internado em clínica. Essa mãe ficou internada na clínica. E o pai já tinha mais 3 filhas. Então o pai não sabia se ia visitar a mãe, se ia visitar cada uma das filhas, ou se ia visitar a criança que estava doente no hospital. Imagine a cabeça do pai. Quantos de nós hoje conseguem fazer isso? Nós que somos homens, e quem é pai aqui como eu sou, consegue fazer isso, tá, gente? Então o pai ficou desesperado.
Percebendo a situação do pai, o irmão da mãe, o cunhado do pai, tomou a frente da questão. E todos os assuntos referentes à criança, ele tomou conta junto com os médicos, tá? Porque esse irmão também da mãe era o melhor, financeiramente falando, era o melhor na época. E o pediatra da criança falou o seguinte: olha, vamos fazer uma cirurgia experimental, eu posso chamar o meu professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, e ele vem fazer a cirurgia. Como é uma cirurgia experimental, não vai ter custo, ele só quer que alguém banque o hotel para ele. O tio da criança era gerente do maior hotel da região, ele falou: traz ele que eu banco o hotel, tudo por minha conta, tá? E o médico veio, fez a cirurgia na criança, tá? Estou tentando correr um pouquinho, tá, gente? A cirurgia foi feita aos 21 dias de vida dessa criança. Eu estou vendo um nenenzinho ali pequenininho. Quantos meses tem essa criança? 3. Imagina uma cirurgia de uma criança de 21 dias. Quem é mãe vai entender o que eu estou falando. Quem é pai vai entender o que eu estou falando. Essa criança foi operada aos 21 dias. De que forma que ela foi para a sala de cirurgia? É uma cirurgia experimental. Ela vai ser usada pela ciência. A probabilidade de estar viva é praticamente 1% ou 2%, no máximo. E foi, tá? Foi operada, 21 dias. 22 dias, detalhe, até os 21 dias, essa criança foi alimentada única e exclusivamente por soro na veia. Só isso. A água, nada passava. A gente pode falar: ó, já, por que não fez uma traqueostomia e envia alimento direto? O esôfago estava bloqueado. Não passa, a sonda não passa. Não tem como fazer, tá? Então, o que fizeram? Vamos fazer uma cirurgia experimental. E foram lá os médicos, resolveram fazer, operar a criança com 21 dias. Em que consistiu a operação? De modo bem claro, alguém vai achar assim meio mirabolante, mas não é. Tiraram um pedaço do esôfago da criança e colocaram o esôfago de um carneirinho, de um novilho. Sacrificaram um carneiro, porque não iam matar outra criança, para trocar o esôfago. Então, tiraram um pedaço de esôfago de um carneiro, novilho bem novinho, e colocaram no lugar do esôfago da criança, experimental. A gente vai falar hoje: poxa vida, mas isso hoje em dia não dá para fazer. Gente, dá. Hoje, quem sabe de cirurgia do coração, tem muitas válvulas de coração que é feito com tecido animal, válvulas cardíacas. A questão de 2 anos atrás, mais ou menos, teve uma cirurgia no INCOR, em São Paulo, no Instituto Zerbini, que os médicos fizeram uma cirurgia do coração, tentaram de todas as maneiras conter uma hemorragia e não conseguiram. Eles conseguiram conter a hemorragia, pasmem, com um super bonder. Foi o último recurso que os médicos tentaram. Um detalhe que eu esqueci lá atrás. Essa cirurgia foi feita em 1959. Para vocês terem uma ideia como era a medicina da época, a primeira grande cirurgia que o mundo ouviu falar foi em dezembro de 1967, feito na cidade do Cabo, África do Sul, pelo Dr. Christian Barnard. Foi a primeira cirurgia do coração do mundo. O paciente sobreviveu 18 dias. A quinta cirurgia do coração foi feita 5 meses depois, aqui em São Paulo, onde hoje é o Instituto Zerbini. O Instituto Zerbini leva esse nome, em nome ao médico que fez a cirurgia, que foi o Dr. Zerbini. Foi a quinta cirurgia do coração no mundo. O paciente sobreviveu alguns meses, tá? Ou seja, estava se começando o processo cirúrgico no mundo, não tinha os recursos que tem hoje. Mas vamos lá. Fizeram a cirurgia na criança, ela foi operada aos 21 dias. 22 dias, a criança definhou. 23 dias, a criança definhou. 24 dias, a criança estava à beira da morte. Como Portugal era uma região extremamente católica, o que se mandou fazer? Alguém aqui já foi católico ou não? Já. O que mandaram fazer? Chame o padre e mande dar extrema-unção para a criança, porque ela não vai sobreviver. Chamaram o padre no 24º dia. No 25º dia, o padre foi no hospital e deu a extrema-unção para a criança. Aproximadamente 24 horas após, essa criança chorou pela primeira vez na vida. Quando a criança chorou pela primeira vez, ela reagiu à cirurgia, segundo contaram as pessoas,
Ninguém sabia se chorava mais a criança no quarto ou o médico que fez a cirurgia, porque o próprio médico não acreditava na recuperação da criança, tá? Mas a criança começou a se recuperar no 26º dia. Aí surgiu um problema, por isso que eu contei a história da tia. Por quê? Essa criança só podia tomar leite materno. Agora é para as mães e para as avós. Eu vou fazer essa pergunta, não precisa responder, tá, gente? Essa criança só podia tomar leite materno. E a única pessoa que tinha um filho recém-nascido, obra de Deus, era a tia dessa criança, cunhada da mãe dessa criança doente. Ela não era irmã da mãe, era cunhada, com um filho 3 dias mais velho do que ele, tá? Ou seja, no 26º dia, o filho dessa senhora, da tia da criança, tinha 29 dias de vida, tá? Qual das mães hoje em dia deixa de amamentar o seu filho para amamentar o seu sobrinho? Quantas mães fariam isso? Essa tia não pensou 2 vezes. Ela largou tudo na casa dela, o filho dela recém-nascido, para a filha dela mais velha, com 9 anos de idade, tomar conta. Detalhe, ela não tinha só essa filha, ela tinha 4 filhos. Essa criança dela que nasceu era o 5º. Ela mandou a filha de 9 anos tomar conta do filho, da menino recém-nascido, que é menino também, tomar conta do recém-nascido para ela poder ir para o hospital, dar de amamentar para essa criança recém-nascida. E vai o 26º, 27º dia, o médico novamente manda chamar os responsáveis. Vai o tio da criança lá e o médico fala, olha, essa criança não pode ficar aqui na clínica. Se ela ficar aqui, ela vai morrer, porque ela vai pegar uma infecção hospitalar. Não, era outro nome que eles davam na época, mas é a mesma coisa, tá? Ela vai se infeccionar na clínica, porque nós não temos recursos de higiene, de nada, e ela vai acabar morrendo. Tem que levar ela para casa. Essa tia não pensou 2 vezes. Eu levo para minha casa. Mesmo com o filho dela 3 dias mais velho. A filha mais velha continuou tomando conta da outra criancinha recém-nascida e ela tomava conta. Uma criança, daqui onde junta as costelas, daqui até o umbigo, tudo aberto. 16 pontos numa criança de 21 dias de vida. Imagine isso. Você pegar uma criança que você não sabe nem como vai segurar lá no colo, porque está tudo arrebentado por dentro, tá? Uma cirurgia que ninguém sabe o que vai dar. Ela não pensou, ela não cogitou. Isso é a obra divina, isso se chama amor. É um amor que transcende o negócio de pai, mãe, pai e filho. É uma coisa muito além disso que Deus planta no coração das pessoas, tá? Então assim, ela foi lá e cuidou da criança. Ela nem conversou com o marido, que era tio da criança, é irmão da mãe. Eu vou levar para minha casa, eu vou cuidar. Enquanto a minha cunhada não se recuperar, ela vai ser meu filho. E ela cuidou. Ela primeiro alimentava o sobrinho com o leite do peito, para depois o que sobrasse alimentar o filho dela. Primeiro o sobrinho, para depois o filho. Gente, de novo, as mães e aos pais. Quantas mães fariam isso hoje? Tá? Quantos pais veriam sua esposa alimentando o seu sobrinho ao invés de alimentar o seu próprio filho? Quantos gostariam de ver isso hoje, gente? Parece um caso ficção científica ou novela do Dias Gomes, tá? Mas é uma historinha aí, tá? E foi indo, e a criança foi se recuperando, devagarzinho, e foi se recuperando. Só que aí, isso foi mais ou menos em julho, começo de julho de 59, quando chegou ao final do ano, opa, agora a coisa vai melhorar. Que nada. Essa criança operada contraiu bronquite asmática. E agora? Peito aberto, tronco aberto, com bronquite asmática, se recuperando de uma cirurgia. O que a gente faz? É difícil, né? Detalhe, o pai tinha acabado de receber uma proposta para trabalhar em Londres, uma excelente proposta. Só que o médico chamou o pai e falou, olha, se ele for para Londres, onde o clima é extremamente úmido e frio, ele morre, a criança morre, não resiste. O pai falou, o que eu vou fazer? Ligou para um primo que estava em outro país e falou, posso ir para o teu país? Pode, vem para cá. Mudou o rumo da vida dele, tá? E a criança, por sorte, escapou. Viveu.
Quando essa criança operou, depois de tudo isso, os médicos foram muito claros. É uma cirurgia experimental, essa criança não vai viver muito tempo, tá? Por quê? O principal fator. Como eu falei, ela recebe um pedaço de esôfago de um carneiro para substituir o esôfago humano, porque as paredes nasceram totalmente coladas internamente, tá? Não tinha como passar nada. Ele falou, o tecido animal cresce numa proporção muito menor que o tecido humano. Quando essa criança atingir uma idade adulta, a diferença do crescimento de um em relação ao outro não vai compensar. Ela vai ter que fazer uma segunda cirurgia. E dificilmente a criança passe da idade adulta, tá? Isso em 1959. E foi indo. E essa criança sobreviveu. Parece verdade? É verdade ou é mentira essa história, gente? O que vocês acham? É verdade. É a história da minha vida. Essa criança sou eu. Isso há 63 anos e 5 meses. E assim, se alguém quiser, eu já mostrei para o pastor Paulo, está no carro. Eu não trouxe o recorte de jornal. Eu tenho o jornal inteiro dentro do meu carro que consta isso aí. Consta essa passagem, tá? Um agradecimento que os meus pais fizeram aos médicos pela cirurgia que foi feita, tá? E assim foi vendo. O que eu vejo nisso aí? Em todos os momentos, por isso que eu falei, isso vai trazer a palavra indiretamente para cá. Por quê? Qual foi a maior lição? O amor. Porque que mãe faria isso, deixar seu filho de lado hoje para cuidar do seu sobrinho? Isso é amor, gente. E o amor transcende a qualquer coisa, gente. Não compara, lógico, o amor de Deus é milhões de vezes superior, mas é o amor que Deus nos ensinou. É amar ao próximo como a si mesmo. Não importa se é filho, se não é isso, aquilo. Tem que amar. Eu falo isso de boca cheia, desculpe a expressão que eu estou usando, porque Deus me deu o privilégio de ter uma coisa maravilhosa. Eu tenho 2 filhos biológicos, uma menina e um menino. A moça tem 35, o menino tem 31, já é rapaz. E tenho 2 filhas adotivas. E eu posso dizer com todas as letras, não existe diferença em amar um filho adotivo e amar um filho biológico. Filho é filho. Amor não nasce no sangue. Amor nasce no coração, gente. Quem aprendeu que amor é sangue, desculpe, não é cristão. Amor não é sangue. Desculpe, pastor, falar nesses termos. Mas amor não é sangue. Amor é coração. Amor é o que Cristo ensinou para a gente, o que Deus ensinou para a gente. É amar acima de qualquer coisa. Não importa se tem teu sangue, se não tem. O único filho de Deus era Cristo Jesus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu único filho. Verdade ou não é? Então, você ama porque ama. Você não ama porque tem teu sangue. Sabe? São coisas que eu aprendi na vida. Sabe? Então, isso eu acho muito importante. Então, é a gente reconhecer o que Deus faz. Outra lição que esse testemunho dá. Hoje a gente tem muito o hábito de pedir as coisas para Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, e eu quero no meu tempo. Não, gente. Essa criança não sabia pedir nada. E essa criança que sou eu, e ela recebeu um milagre de Deus sem pedir absolutamente nada. Tudo bem, os tios, os padrinhos, sei lá, um monte de gente pediu. Mas a criança não, Deus se agradou da criança. Deus foi lá e fez um milagre. Então, o que a gente precisa aprender enquanto igreja, enquanto membro de uma igreja, antes de pedir, gente, comecem a agradecer a Deus por tudo que Ele faz na vida de vocês. Vocês não precisam pedir. E como diz a Bíblia, o pastor Paulo pode lembrar desse versículo. Quando você pedir, peça apenas uma vez. Não fique repetindo o pedido todo dia, 10 vezes por dia, gente. Deus não é surdo. Deus escutou uma vez. E outra, o que é melhor para você não é o que é melhor para Deus. Deus sabe o que é melhor para você, para cada um de nós. Então, gente, a gente tem que aprender a agradecer o que Deus faz por nós. E não a ficar pedindo. Deus faz o que Ele tem que fazer na hora certa, do jeito dEle. E é o jeito perfeito. Não é o nosso jeito que é perfeito, o jeito perfeito é o dEle. Quantas vezes a gente pega um atalho da vida para conseguir alguma coisa
e a gente quebra a cara. Quantas vezes a gente faz isso? Pare de pegar atalhos da vida, gente. Deixe Deus conduzir vocês. Ele vai levar vocês pelo caminho certinho, certinho, sem atalhos, sem nada. Então, essa história era uma das histórias que eu queria contar, gente. Ela é muito importante contar? É sim, porque tem duas coisas importantes. É o amor e o agradecimento nessa história. Vamos aprender a amar, que é o que Deus quer, que está na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, e vamos aprender a agradecer. Vamos parar de pedir e começar a agradecer. É isso que Deus espera do ser humano. A gente pede muito e agradece muito pouco. Então a gente tem que mudar o perfil da gente, tá? Segundo caso, tá? Não correndo muito, mas também tentando mostrar tudo. Em 2020, eu e a minha família, a gente estava morando em Portugal, tá? E lá, num belo dia, entre junho e julho, me deu uma dor de cabeça terrível. E eu fui dormi com a dor de cabeça, nem contei para minha esposa, e fui dormir. Só que eu estava com um problema de saúde que eu não sabia, e eu ia, geralmente nessa época, eu ia por noite no banheiro, pelo menos 4 vezes por noite para urinar. E numa dessas vezes, nessa noite que eu fui urinar, no que eu tentei levantar, o quarto rodou inteirinho. Eu não conseguia sentar na cama, o quarto rodava. Aqui subia um calorão, uma pressão terrível por aqui, pegava toda a raiz do tronco cerebral e uma dor de cabeça absurda. E assim, eu não conseguia levantar. Aí eu tinha que levantar em câmera lenta, bem devagarzinho, pedacinho por pedacinho, ir no banheiro, voltar. Se eu me deitasse, a mesma tontura, o quarto virava, ânsia de vômito, a dor de cabeça, a queimação, todo aquele problema. E eu fiquei assim mais ou menos de 30 a 40 dias, com a mesma situação. Eu passei a dormir praticamente sentado na cama, de tanto que doía. Só que se vocês lembrarem, em 2020, o que é que nós tínhamos? Covid, tá? Portugal ficou difícil morar lá, por causa de que lá o tratamento da Covid foi muito mais severo que aqui. Lá você não podia sair na rua. Não era que nem no Brasil, não pode sair na rua, mas todo mundo dá um jeitinho. Lá não, fecha, só sai na rua para ir no mercado, ou ir na farmácia ou ir no médico. Para mais nada, ninguém pode sair, ninguém pode desobedecer. E eu com essa dor, o que eu e a minha família resolvemos? Resolvemos voltar para o Brasil. E voltamos em outubro de 2020, dia 28 de outubro de 2020 a gente voltou. Minha família nunca soube disso, tá? Nunca contei, hoje eles vão saber em Avant Premiere. A minha grande preocupação que eu tive quando a gente marcou a viagem, era fazer essa viagem. Porque eu sabia que eu não podia dormir no voo. Não me pergunte como eu sabia que eu não podia dormir no voo, que se eu dormisse eu não acordava. E eu fiz o possível e o impossível para não dormir nesse voo. Um voo de Portugal para o Brasil são 10 horas e meia de voo a 12 mil pés de altura, 10 mil metros. E uma cabine pressurizada. Você já tem um problema, aquela cabine pressurizada eu sabia que eu não tinha como dormir, tá? E eu fiz com essa convicção, eu fiz a viagem, nunca falei isso, a primeira vez que vocês estão sabendo, e eu sabia que eu simplesmente não podia dormir no voo. Isso eu tinha comigo. Não sei se foi sonho, não sei o que foi, mas alguma coisa veio no meu coração e falou, não durma durante o voo. E eu não dormi, tá? E eu vim para cá. Passei dor de cabeça no avião, passei pressão, passei queimação, passei de tudo. Para vocês terem uma ideia, todo mundo deve ter na sua casa mangueira de jardim. Tira o esguicho e tenta tampar a água com o dedo. A pressão é terrível, né? Só que quanto mais você tampa, mais longe vai o jato. Era o que estava acontecendo aqui comigo. Cheguei no Brasil, fui para o médico, e no primeiro exame que o médico mandou fazer, eu descobri que eu estava com um negócio chamado estenose de carótida. É um entupimento na carótida, que fica aqui, ó. Ou seja, primeiro exame, deu um entupimento na carótida na ordem de 50%. O que a carótida faz no ser humano? Ela vai alimentar todo o cérebro. Se ela parar de funcionar, você tem um AVC e morre. Simples e claro, curto e reto. Você morre, não tem saída. Primeiro exame, 50% de entupimento. Aí, graças a Deus, novamente Deus colocou todos os profissionais certinhos para me atender. Fui no meu médico, ele falou, ó, procura a doutora Monique, que ela vai te direcionar a fazer tudo para você, que era uma vascular. Fui nela e falou, olha, eu não estou confiando muito nesse resultado de exame,
vou te mandar se fazer com outro médico, num outro laboratório que é amigo nosso. Fui lá, fiz o exame, o resultado. 60% de obstrução na carótida, 10% a mais. A doutora falou, ó, alguma coisa está errada, não pode ser. Minha esposa estava junto. Ela falou, olha, pelo sim, pelo não, nós já fizemos 2 ultrassom da carótida. Agora a gente vai fazer uma ressonância magnética da carótida para ver como que está. Fiz a ressonância. Aquela maldita caminha, desculpe a expressão, da UTI lá do hospital, que é dura que nem um negócio de maluco, e eu tenho problema de coluna. Tive que ficar naquela cama deitado um bom tempo. Fiz a ressonância magnética da carótida e toda a raiz do tronco cerebral. Moral da história, não era nem 50, nem 60, era 70%. Aí o médico falou, cirurgia, a médica, a doutora Monique, cirurgia de urgência. Não tem o que esperar, tem que fazer cirurgia. Tudo bem, aí você vai fazer cirurgia, você tem que passar no cardiologista, fazer 1000 exames de sangue. Eu tirei 22 bisnaguinhas de sangue num dia, para vocês terem uma ideia. A moça, coitada do laboratório do Centro, você tem certeza que você está passando bem? Eu falei, tô, pode tirar o sangue. Mas foi a conta, fui para fazer cirurgia, tá? Só que aí antes de fazer a cirurgia, o médico pediu, olha, para fazer essa cirurgia tem 2 jeitos de fazer. Ou você faz a cirurgia aberta, ou te corta o pescoço para operar, ou você faz por stent, por uma sonda que sobe pela virilha, vai por dentro da artéria, sobe pela virilha e vai lá. Então a gente vai ter que passar previamente essa sonda para fazer o exame e ver exatamente como está a tua carótida, porque todos os exames deram que essa estenose que você tem é uma estenose calcificada. O que quer dizer isso? Você tem artéria e a estenose está colada no corpo da artéria por dentro. Ela está presa, está fixa no corpo da artéria. Então ela não se mexe dali, tá? Ela falou, se for isso, tudo bem, menos mal, mas vamos fazer o cateterismo para ver como que ela está lá. E o cateterismo, você tem uma anestesia local, onde entra o catéter, mas você é obrigado a fazer acordado. Você não pode estar dormindo, porque você tem que interagir com o médico, tá? Tudo que eu sinto, eu tenho que passar para o médico. E ele começou a fazer o cateterismo, tudo bem, fui levando. Aí ele virou para mim e falou, agora eu vou ter que injetar contraste. Quando ele injetou contraste, eu falei, não estou aguentando. Aquilo queimava que nem fogo, parecia que queimava tudo. Na hora o médico falou, para tudo. Eu só escutei ele falar, para tudo. Parou. Aí terminou, eu estava acordado, lógico, ele não anestesiou, só a local. E o médico falou, eu perguntei para o médico, doutor João Toledo, doutor, e daí? Não vou te dizer nada, você vai levar esse resultado lacrado para sua médica, urgente, o quanto antes. Entre em contato com sua médica, mesmo que ela não possa te atender, entregue, era na Medicore, entregue na Medicore e mande entregar esse resultado na mão dela o mais rápido possível. Tá? Minha esposa ligou para a médica, ela, no mesmo dia, ela abriu uma vaga para mim, para me atender no dia seguinte. Quando eu cheguei no hospital, ela falou, olha, o médico já passou tudo para mim. Eu já estou com o resultado do teu exame, que ele já me deu tudo. E eu entreguei o envelope do resultado. Ela falou, Sr. José, o seu problema é um pouco mais sério. A sua estenose não é de 70%, ela é de 80%. E aí era o exame por sonda. Eu estava com 80% da minha carótida aqui fechada, bloqueada. Passava 20% do sangue que tem que ir para alimentar o cérebro. Você sabe, cérebro, se não tiver alimentado, não oxigena. Se não vai oxigenação, você morre. Você tem um AVC e morre. Falou, isso é cirurgia de urgência. Só que tem outro problema. A sua estenose não é calcificada, ela é livre. Ela está livre lá dentro, ela está se locomovendo. Se um microfragmento daquela estenose subir a carota e for para a raiz do tronco cerebral, onde as veias passam a ser veias capilares, ela vai entupir e você vai ter um AVC na hora. Falei, e daí, doutora? Daí eu quero que você esteja bem consciente. Falou para mim e para minha esposa. A tua cirurgia é de alto risco. Você tem 90% de chance de ter um AVC na mesa durante a cirurgia. Você tem que optar, faz ou não faz. Falei, não, vamos fazer. Se eu tenho 10% de chance de escapar, vou fazer a cirurgia. Não tenho por onde. Fui e fiz. A médica falou, olha, é uma cirurgia complicada, você tem que assinar um monte de autorização lá, eu assinei tudo. E fui para fazer a cirurgia.
demorou um pouquinho para fazer, porque aí veio férias para complicar. Os médicos foram viajar, tive que esperar mais um mês para fazer a cirurgia. Fiz todos os exames e aí fui lá para fazer a cirurgia. A cirurgia estava... Vejam como Deus é grande. A expectativa da cirurgia é para demorar de 50 minutos a 1h30. Isso era a estimativa do médico. Tudo por cateterismo, a cirurgia. Ele falou, o médico explicou, se der algum problema na hora do cateterismo, porque sobe o catéter, quando ele chega no ponto onde a estenose, onde você tem a placa de gordura, está ali livre, sobe uma agulha bem fininha e abre um guarda-chuvinha em cima. Porque se alguma parte da plaquinha de gordura escapar, aquele guarda-chuvinha pega e não deixa ir para o cérebro. E depois que ele pegou tudo isso aí, é que abre o stent. Eu tenho um stent aqui na carótida. Então o stent é aberto. E eu fui fazer cirurgia. Uma cirurgia que estava prevista para 50 minutos a 1h30, segundo a minha esposa, não demorou mais que 30 minutos, não foi isso? Não demorou mais que 30 minutos. O próprio médico falou, ó, correu tudo excelentemente bem, muito melhor do que a gente esperava. Gente, isso é Deus. Sabe, gente, mais do que você pedir é saber agradecer. Eu lembro que quando eu entrei, porque você vai acompanhado até um determinado ponto do hospital. Dali para frente, minha esposa fica numa salinha e eu entro na maca para dentro. Os enfermeiros, o anestesista veio para mim, você está tranquilo? Eu falei, olha, eu estou muito tranquilo. Em primeiro lugar, porque eu confio em Deus. Em segundo lugar, porque eu sei que quem vai guiar a mão do médico é Deus. Então, acabou. O que ele quiser para mim, é ele que vai resolver. Eu não resolvo mais nada. Da hora que eu passei aqui para dentro, eu tenho duas opções. Primeiro, confiar em Deus. E segundo, confiar em Deus que ele vai guiar a mão do médico. Morre o assunto. Então, é assim. Fiz a cirurgia. Depois da cirurgia, fui para a UTI. A coitada da médica anestesista estava pirando. A minha pressão estava em 6/4. Não consegui estabilizar a minha pressão. Eu fiquei 2 dias e meio na UTI, tomando na veia direto do Botamina para subir minha pressão, e a minha pressão 2 dias e meio a 6/4, sem subir. Até que uma hora eu falei, doutor, eu estou bem, tira esse remédio que eu estou bem, eu acredito em Deus, pode tirar. Ele falou, eu não posso tirar tudo de uma vez. Eu tomava 6 ml do Botamina por hora, 24 horas por dia. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir 1 miligrama a cada 1 hora. Se até o final do dia você passar, depois que cortar o remédio, passar pelo menos 3 horas sem nada, eu te dou alta. Chegou no final do dia, eu passei as 3 horas, fui embora para casa e nunca mais... Cheguei em casa, a pressão estabilizou. Sim, do nada. Então, Deus, quando quer fazer, Ele faz. Deus cuidou de mim lá atrás, Deus cuidou de mim hoje. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que cuidou de mim. Gente, é isso que Deus faz. Mas aí eu fiz essa cirurgia, falei que eu tenho um problema na coluna. 60 dias depois, fiz 11 infiltrações na coluna. Remédio que foi dado, é um remédio que eu não posso tomar, mas o médico falou, é a única coisa que tem para você. Tramal, alguém já tomou Tramal ou Tramadol? Base, morfina, tá? Tramal com morfina, misturado. Para ele fazer o procedimento. Eu trouxe umas fotos, está no carro. O que acontece? Os discos aqui embaixo estavam tudo pressionado. É um procedimento também experimental. Esqueci o nome do médico agora. O médico fez experimental. Ele vai com uma minúscula maquininha e começa a lixar os discos, entre as vértebras, entre a coluna, onde ela está calcificando demais. Ele lixa e depois vai injetando o líquido lá para lubrificar e para você não sentir dor, que é o Tramal junto com a morfina. Graças a Deus, foi a melhor cirurgia assim. Em termos de cirurgia, excelente. Mas quando eu voltei da cirurgia, antes da cirurgia, você não pode comer nada. 12 horas antes, você não pode comer nada. Eu vomitava só água. Vomitava. Fazia 30 anos que eu não vomitava. Naquele dia eu vomitei. E um monte. Sabe? Assim, só efeito do remédio. Porque eu não posso tomar Tramal, Tramadol, nada disso eu posso tomar. Mas o médico falou, tem que tomar. E na veia, tomei. Então, cirurgia da carótida, 60 dias depois... coluna. Aí, acabou? Desgraça pouco é bobagem. Mas assim, tudo por conta de Deus, gente. Aí eu tinha um outro problema, que quando eu cheguei no Brasil, o primeiro exame que eu fiz foi da próstata. E eu descobri que eu estava com bexiga de esforço e próstata dilatada. Fui fazer o exame,
Fiz o exame, o médico falou, olha, eu vou precisar de uma ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Um exame bem complicado e bem caro de fazer. Sorte que o governo nosso cobriu. Fiz o exame, mostrou lá que eu tinha um nódulo na próstata. Tá? Só assim, a termos. Quando você mede um tumor na próstata, você tem 2 escalas para medir. A primeira delas vai de 1 a 5, anota. Quanto maior o número, maior o grau de agressividade da bactéria, do nódulo que você tem. Então, ele vai de 1 a 5. O meu estava em nível 4. Ou seja, era muito agressivo o tumor. E o segundo parâmetro que eles medem, também nota de 1 a 5. O meu estava no nível 3. É quanto esse nódulo pode ser espalhado dentro do organismo humano. Quanto ele pode se ramificar para outros lugares do organismo. O meu estava em 3. Somando os 2 dá 7. O médico falou, não, é uma cirurgia urgente para você. Vamos ter que tirar a próstata antes de qualquer coisa. Antes que isso se espalhe. Fui lá, marcamos a cirurgia, fiz a próstata. Só que no dia que eu estava assim, para fazer a próstata, no hospital, se não me engano, foi antes de fazer a cirurgia. Eu ainda falei com o médico, doutor, eu estou muito preocupado com a minha coluna, que ela ainda dói, eu não posso ficar muito tempo deitado reto, tá? Porque eu tenho problema embaixo e tenho problema em cima. O médico chegou para mim e falou, olha, ele falou isso no hospital e depois confirmou na clínica dele. Se você conseguiu vir de Portugal para cá, com uma estenose de carótida, dentro do avião, voando 10 horas e meia, o que você vai fazer agora é fichinha. Você vai passar, nem se preocupe com essa cirurgia. Porque o grande risco de vida que você teve foi quando você viajou de avião. Agora, não sei porque eu estava com medo de viajar de avião. Nunca tive medo, naquele dia eu tive. Naquele dia eu não quis dormir durante o voo. Tá? Então, assim, fiz a cirurgia. Depois a cirurgia demorou 5 horas e meia. Eu retirei 100% da próstata. E demorei mais 2 horas, foi 2 horas, né? Mais 2 horas para conseguir voltar da anestesia, porque eu não voltava. Tá? Ou seja, em 10 meses, de agosto de 2021 a 16/6/2022, inclusive eu fiz a cirurgia da próstata. No dia do meu aniversário, eu fiz 4 cirurgias. Em 10 meses. Tá? O que eu fui picado nesses 10 meses, acho que ninguém queria ser picado igual eu fui. O que eu tinha que fazer de exame todo dia no hospital era furar para ver glicemia, era dar injeção. Meu Deus do céu, não vale a pena nem lembrar. Sabe? Fiz a coisa, terminei a cirurgia, voltei para o quarto. Eu fui operado, acho que eu fui às 8 horas da manhã para dentro para operar. Eu recobrei a consciência, devia ser umas 5 horas da tarde. Tá? Só que aí eu estava com sonda. E a danada da sonda não funcionava. Eu não conseguia urinar pela sonda. E eu tinha, além da sonda, eu tinha um dreno para jogar fora o sangue, porque como tira toda a próstata, sobra sangue lá dentro, tem que jogar o sangue fora. Em vez da urina sair pela sonda, ela ia para o espaço da cirurgia e sair misturada com o sangue no dreno. Isso foi na quinta-feira que eu operei, na quinta para sexta foi assim, da sexta para o sábado foi assim, só que no domingo de manhã eu acordei com muita dor, eu não aguentava de dor, tá? Aí o médico foi lá, falei, eu não estou aguentando, a sonda não está funcionando, as enfermeiras confirmaram que a sonda não funcionava, ele tentou mexer, aliviar a pressão da sonda, e ela começou a funcionar devagarzinho. Só que um detalhe, a sonda só funcionava se eu tivesse deitado, se eu ficasse em pé ou sentado, a sonda parava de funcionar. Não sabe, nem o médico sabe por quê. O médico só falou, olha, se até amanhã cedo, isso no domingo, se até amanhã cedo você não tiver melhor e não tiver eliminado a urina, nós vamos ter que fazer uma segunda cirurgia. Tá? E eu não queria, de jeito nenhum. Minha esposa estava mais nervosa do que eu no hospital nesse dia. E eu falei, não quero, não vai. Assim foi. Só que, por um milagre de Deus, a sonda passou a funcionar comigo deitado, tá? E ela foi melhorando e foi diminuindo a dor. E eu fui conseguindo eliminar devagarzinho. Gente, é assim, a gente fala, a cirurgia de próstata eu levei 6 meses sem pôr o pé fora de casa, sem sair do apartamento, porque tá? É assim, Deus cuidou de mim.
Então, gente, Deus cuida da gente, mas dê o mínimo em troca para Deus. É tão pouco que Deus pede por tudo que Ele faz para a gente, gente. É muito pouco, sabe? Então, comece a viver esse relacionamento mais próximo. É isso que a gente precisa. Então, hoje eu aceitei o convite do pastor Paulo, porque eu acho assim, é bom ouvir a palavra de Deus como está na Bíblia? É. Mas é bom trazer testemunhos também do dia a dia, para ver que o mesmo Deus que estava lá atrás está hoje aqui dentro, está fazendo milagre. Porque senão fica só aquela história, eu estou lendo uma história de 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás. Isso não vai acontecer mais hoje, já passou essa época. Não, a historinha de 2.000 anos atrás está acontecendo hoje. E vai continuar acontecendo daqui a 1.000 anos, daqui a 2.000 anos. Para quem crê que possa acontecer. Para quem crê vai acontecer. Agora, para quem não acredita em nada, não vai acontecer nada, gente. Diz que faz estremecer dentro de mim. Que o Senhor possa mexer dentro de cada um. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Estremecer tudo em mim, fazer reter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração. Ele tira o medo, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz
faz derreter meu coração. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Sim, Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Aleluias.